Fala, patriotas! Patriotas, o negócio é o seguinte. Hoje de manhã eu acordei e dei de cara com isso daqui. Bom, isso que vocês estão vendo é o canal oficial do presidente Bolsonaro que repostou o meu vídeo de ontem. Se você não assistiu, depois de terminar esse vídeo você pode ir lá e assistir. E sabe o que é o mais interessante? O próprio Bolsonaro ele explica aqui, ó, eu tenho mais coisas piores ainda para mostrar para você nesse vídeo de hoje. Ou seja, esse aqui é uma parte 2 do vídeo de ontem que o Bolsonaro repostou. Ó, hoje de manhã ele postou o seguinte: nos vídeos de 8 minutos e 10 segundos, a bomba, e o de 10 minutos, fortes elementos de abuso de poder econômico e disparos em massa, o verdadeiro gabinete do ódio praticado pela chapa vitoriosa das eleições de 2022. Tudo que o PT sempre acusou Jair Bolsonaro nos vídeos, vê-se exatamente o contrário. Acuse-os do que você faz. Com denúncias frágeis, o próprio presidente do PDT, autor da denúncia, sempre duvidou do atual processo eleitoral e tornaram Bolsonaro inelegível. Agora estão aqui as provas robustas e contundentes contra a chapa Lula e Alckmin. E aí você clica ali, vai diretamente para o meu vídeo que o Bolsonaro repostou. Rony, o que tem de tão importante nesse vídeo? Eu mostrei que, após as denúncias feitas do Daniel Perin contra a Maide 8, eu descobri que tinha uma ligação eleitoral e um possível crime eleitoral da chapa Lula-Alckmin na contratação ou não contratação da Mind para fazer com que o Lula ganhasse as eleições de forma ilegal. Veja bem, eu procurei mais algumas coisas e essa história da Mind parece que quanto mais você mexe na caca, mais a caca fede. E presta muita atenção no que eu vou mostrar para vocês agora, porque isso daqui também é muito importante. Primeiro ponto, essa é a postagem do Lula aqui. Não ganharíamos as eleições se não fosse também o trabalho voluntário, prestem muita atenção na palavra voluntário, de influenciadores nas redes. E vocês têm um trabalho muito grande para seguirmos combatendo a fábrica de mentiras. O Lula postou isso no dia 8 de fevereiro de 2023, esse ano após ele já ter tomado posse. Só que aí quando a gente estuda o meu vídeo de ontem, que o Bolsonaro repostou, e o vídeo do Daniel Perin, a gente descobriu que a Mind 8 era mais ou menos uma coisa que o Carlos Jordi postou aqui, ó, uma coisa assim, milícia digital. A Fátima Pissarra, que controlava a agência Mind 8, que controlava absolutamente todas essas páginas, mais 400 influenciadores. E todos esses influenciadores fizeram campanha para o presidente Lula. O que seria uma coincidência muito grande, como eu disse, quase igual ganhar na Mega Sena. Todos eles fizeram campanha para o mesmo candidato. Só que agora, olha só o que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa matéria aqui do Metrópolis, de 16 de maio de 2022. TSE proíbe há 4 meses contratação de influencers nas eleições de 2022. A proibição é um balde de água fria na estratégia usada por candidatos para atingir seguidores de influenciadores nas redes sociais. O Supremo Tribunal Federal proibiu a contratação de influencers para as eleições de 2022. Aí, pouco tempo depois das eleições, surgiu essa notícia aqui, ó. Influenciador diz ter sido financiado para falar mal de Bolsonaro nas eleições. Veja bem, essa notícia aqui do Gazeta do Povo foi simplesmente abafada. E ela foi abafada pelo mesmo sistema que hoje tenta abafar essas notícias da Mind e do Gabinete do Ódio, que é coordenado pelo pessoal da esquerda. Se vocês forem observar, nenhum site de notícias importante está noticiando esse escândalo. Absolutamente nenhum. E por que isso é um escândalo? Presta muita atenção no que eu vou mostrar para vocês agora. Durante as eleições, esse tipo de coisa aqui aconteceu pra caramba. Por exemplo, página Choquei. Veja, após Bolsonaro dizer que pintou um clima entre ele e garotas de 14 anos, palavras como Bolsonaro e Bolsonaro pervertido estão em alta no Twitter. Vocês estão vendo ali, ó, as palavras que estão em alta no Twitter. Vocês estão vendo? Basicamente, o que a Mind faz? Tá aqui a imagem de novo. A Mind, que era controlada pela Fátima Pissarra, ela fazia com que todas essas páginas, ao mesmo tempo, falassem sobre a mesma coisa. E eles fizeram isso durante as eleições de 2022.
tanto para denigrir a imagem do Bolsonaro, quanto para levantar a bola do Lula, quanto para falar bem da Janja, quanto para falar bem de Janones, fazer postagens do Janones falando mal da direita. Eles fizeram isso durante as eleições de 2022. E essa parte do Plintou o Clima é só um dos exemplos, e tiveram vários outros. Ou seja, eles fazem isso com outros influenciadores, com pessoas famosas, inclusive, dá uma olhada aqui, ó, até o Léo Dias, que a gente sabe que também é extremamente invasivo, falou, ó, denúncia, a bancada digital cobrou 35 mil para não me cancelar. Relato é de uma vítima que domina o Instagram e pode cobrar até 200 mil por divulgação. Ou seja, a pessoa que tem uma conta no Instagram foi lá pro Léo Dias e diz, ó, a bancada digital da Mind me extorquiu com 35 mil para não me cancelar. Então vocês já estão entendendo mais ou menos como a coisa funcionava. Aí vocês devem estar se perguntando, pô, essa cidadã aqui, essa aqui, ó, Fátima Pissarra, e, né, que também tem a Preta Gil, né, que é sócia e tudo mais. Essa cidadã, ela, que é a dona da Mind 8, de todas essas páginas, de mais de 400 influenciadores, que todos fizeram campanha pro Lula, o que ela ganhou com isso se é proibido, vamos voltar, o TSE proibiu a contratação de digitais influencers. E lembrando que, na época, o próprio Alexandre de Moraes, em decisão no STF, classificou o tal do Gabinete do Ódio como associação criminosa. Veja bem, ou seja, o que nós temos até agora? Nós temos o TSE proibindo que digitais influencers pudessem ser contratados pela chapa, por qualquer chapa ou qualquer candidato. Nós temos uma situação onde uma empresa com 400 digitais influencers, todos fizeram campanha para o mesmo candidato, e páginas de fofoca fizeram isso e também promoveram o cancelamento do ex-presidente Bolsonaro e de tantos outros candidatos políticos, que eles fizeram isso também com o Nicolas Ferreira, com o caso Chupetinha e com tantos outros casos para tentar cancelar Nicolas Ferreira, o Bolsonaro e tantos outros, tá? E provavelmente, mais pra frente, vão tentar fazer isso comigo ou com tantos outros, porque a gente tá expondo isso aqui. Só que uma coisa me chamou a atenção, minha gente. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O vídeo do Daniel mostrou mais ou menos essas marcas aqui que patrocinaram e patrocinam e contratam o serviço dos influencers. Dentre elas, a própria Globo. E a Globo chegou a contratar o serviço da Mind 8 para que uma das páginas, chamada Gina Indelicada, falasse bem de uma novela. Ou seja, para aumentar o engajamento da novela. A mesma coisa acontece nos Big Brothers flopados, que essas páginas de fofoca ficam falando de Big Brother, isso, aquilo, para fazer com que as pessoas aumentem o engajamento e vão assistir o tal do Big Brother. Então, a gente percebe dentro de tudo isso que, se nós formos ver uma pesquisa eleitoral ou qualquer pesquisa eleitoral, o maior público que rejeitava o Bolsonaro era o público de 18 a 24 anos e também público de mulheres, onde a maioria das pessoas que consomem esse produto de páginas de fofoca e esses influencers são pessoas de 18 a 24 anos e mulheres. Basicamente, o que a gente está trazendo aqui é que foi proibido contratar digital influencer. Todos os influencers de uma empresa fizeram campanha para um mesmo candidato, mesmo isso sendo proibido. E não seria problema se todos tivessem feito campanha de forma voluntária, mas obviamente isso não aconteceu, porque aqui temos, né, influenciador de ter sido financiado para falar mal de Bolsonaro nas eleições, o que era proibido pelo TSE há 4 meses antes das eleições, minha gente. Basicamente, eu não estou afirmando que isso aconteceu. O que nós temos aqui é um esquema onde o governo, de fato, não financia diretamente a Mind e nunca financiou diretamente a Mind. Mas nós temos uma outra proibição em campanhas eleitorais, que é o quê? Empresas não podem doar mais para candidatos, apenas pessoas físicas, com uma regra ali de porcentagem no imposto de renda, mas apenas pessoas físicas. O que isso significa basicamente? As empresas não podiam doar para a campanha do Lula, apenas os donos das empresas como pessoas físicas. O Lula não podia contratar digitais influencers para sua campanha para tentar dar uma ideia de que ele é uma boa pessoa. Afinal de contas, quando o Lula faz uma live ou fala sobre qualquer coisa, nós vemos que não dá 1.000 pessoas assistindo, 2.000 pessoas assistindo, é um fiasco total. Ou seja, eles não podem contratar digital influencer e também não podem receber doações como recebiam da OS, Odebrecht no passado. Em vez da empresa, e isso é uma hipótese, quero voltar a dizer que isso é uma hipótese, mas em vez da empresa
e doar para a campanha do Lula, a empresa contrata uma publicidade da Mind e dentro dessa publicidade com a Mind fazia com que os digitais influencers e as páginas de fofoca pudessem falar mal, cancelar, como eu mostrei para vocês que o Choquei fazia, ou falar bem de candidatos políticos. Tudo isso, se confirmado, e isso precisa ser investigado, é crime eleitoral passível de cassação da chapa Lula-Alckmin. Porque e aqui nós estamos falando do verdadeiro gabinete do ódio. Nós estamos falando da verdadeira denúncia, onde o próprio Alexandre de Moraes disse que isso é uma organização, o quê? Criminosa. Palavras do próprio Alexandre de Moraes. Eu não estou dizendo absolutamente nada aqui. Eu sei, minha gente, é que depois do vídeo do Daniel e depois do meu vídeo que mostrou a ligação das denúncias do Daniel com uma possível problema grave eleitoral e talvez uma burlação do sistema eleitoral e da lei eleitoral por parte do gabinete do ódio do Lula, isso estourou de uma forma absurda. E o que começou a acontecer? Começou a acontecer isso aqui, ó. Felipe Castanhari, essa conta não existe, fugiu do Twitter. Cauezão, excluiu a conta. A Fátima Pissarra, que é a dona da Mind, excluiu a conta no Twitter. Gregório do Vivier excluiu a conta no Twitter. Perfil Garoto do Blog fecha a conta no Instagram e a página administrada por Gabriel Dias foi a primeira a divulgar o conteúdo daquela menina que veio tirar a própria vida. E agora, leiam isso aqui. A pedido de Janja, influencers se reúnem com Lula. Encontrar o chefe. Encontrar o chefe. Presta atenção, dia 8 de 2 de 2023. O chefe. Grupo de influenciadores esteve com o presidente Lula no Palácio do Planalto nesta quarta-feira para discutir ações de combate à desinformação. E aqui tem mais uma, ó, dá uma olhada. Influenciadores pela democracia, Júlio Beltrão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela Janja da Silva se reuniram com um grupo de influenciadores digitais e esteve presentes representantes os projetos sociais e de potencialização de pautas como diversidade, LGBTV e não sei o que, PCD, Music Mind, ao lado de talentos como Ana Ricard, não sei o que, um monte ali agenciado pela Mind. Tava todo mundo lá no verdadeiro gabinete do ódio. Os influencers que não puderam ser contratados na campanha, mas ganharam muito em publicidade depois da campanha. Se nós pesquisarmos mais a fundo, nós vamos ver que esses mesmos influencers fizeram muitas publicidades para empresas que comemoraram até mesmo as eleições, a eleição, né, quando o Lula venceu as eleições aqui no Brasil. Ou seja, a coisa vai muito mais longe. E para piorar, você lembra aquela negócio de criança trans? Minha Criança Trans, aquela página absurda que levou muita gente à revolta, mãe de uma criança trans de 8 anos, presidente da ONG Minha Criança Trans, influencer da Mind. Ou seja, tudo aquilo que na campanha o Lula dizia não defender, ou melhor, negou defender, negócio de aborto, dizia que banheiro unissex era coisa que tinha saído da cabeça de Satanás, ele fez toda aquela, né, se vestiu de uma coisa que ele não é. Tudo aquilo está aqui, desses mesmos influencers. Me desculpa, eu não consigo acreditar que todos esses influencers e todas essas páginas apoiaram o Lula por livre e espontânea vontade. E é por isso que eu digo que tem que ser investigado, tem que abrir uma CPI para investigar o porquê que todas essas páginas fizeram isso. De graça, eu acho muito difícil que foi. Se não foi coordenado, eu acho muito difícil que não foi coordenado para todas postarem a mesma coisa ao mesmo tempo, para cancelar o Bolsonaro, como a história do Penton Clima, ao mesmo tempo, para falar mal de outros deputados ao mesmo tempo, para fazer tudo ao mesmo tempo, de uma forma, uma coincidência, e isso acontecendo o tempo todo. Sabe por que isso estourou agora? Porque eles fizeram com uma menina inocente que tirou a própria vida. Porque se tudo isso que está estourando agora fosse contra o Bolsonaro e contra a direita, se fosse contra nós conservadores, a imprensa estava falando aos quatro ventos, não falaria sobre outra coisa, mas a imprensa está quietinha. E querem saber o meu palpite? O meu palpite é simples. Se investigar a fundo, vão descobrir quem financiou, por que financiou, vão descobrir aonde que está indo o dinheiro, que tipo de publicidade foi, qual empresa que contratou
a Mind para fazer as suas publicidades e quanto que essa empresa recebeu de dinheiro público para propagandas do governo. Se for investigar, talvez encontre muita coisa podre. Isso aqui é o que eu consegui trazer em 2 vídeos, estudando durante 2 dias. E é essa a denúncia que precisa ser investigada. Como diz a lei, todos são inocentes até que se prove o contrário. Mas tudo aquilo que está na nossa cara está aqui. Eu estou mostrando para vocês. Galera, um forte abraço. Até nosso próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista.